Olá meninas, olá rapazes, estamos chegando quase ao final da nossa capacitação, do nosso treinamento, do projeto Soltando a Mão, com este conteúdo sobre empreendedorismo, sobre marketing e autoconhecimento. E já estamos chegando na nossa penúltima aula, a aula de número 6. E eu espero, gente, que as aulas até aqui estejam contribuindo de alguma forma com o seu crescimento profissional, com o seu crescimento pessoal. Eu quero dizer que está sendo um prazer e uma alegria muito grande poder estar trazendo aqui algumas contribuições para você que já tem o seu negócio ou para você também que está aí planejando, pensando em empreender, em abrir o seu negócio, o seu estúdio, o seu salão, a sua barbearia ou, sei lá, né, qualquer outra atividade que você se identifique para que possa se realizar, né, ter um meio de vida, né, através desse negócio, mas mais do que ganhar dinheiro, né, gente, nós nos realizarmos com aquilo que nós fazemos. E na aula de hoje, pessoal, lembrando, né, na aula anterior, nós falamos aí sobre segmentação de mercado, falamos também um pouco sobre produtos, sobre serviços, captação de cliente, o público-alvo, né, como nós devemos trabalhar para captar, encontrar os nossos clientes para consumir o produto, para consumir os nossos serviços. E hoje, então, nós vamos falar sobre, primeiro, o processo de decisão do cliente e, por último, análise SWOT. A gente vai falar um pouquinho o que, afinal de contas, é essa ferramenta tão importante no planejamento e na execução, no plano de ação para um empreendimento, para um negócio. Sobre, gente, o processo de decisão do cliente, na verdade, são vários os fatores que influenciam a decisão de compra de um consumidor. E no conteúdo que nós vamos abordar aqui, né, o conteúdo que a gente vai falar, eu vou falar sobre um dos modelos mais conhecidos sobre o processo de decisão de compra, que é o modelo chamado modelo de etapas. Tá? Este modelo ele é um modelo que foi desenvolvido por estudiosos da área de marketing e nos mostra o caminho que um consumidor, que um cliente, ele faz em um processo de decisão no momento de comprar um produto ou decidir consumir um serviço. Tá? Na primeira etapa, é chamada a etapa de reconhecimento do problema. Tá certo, pessoal? O processo de compra do consumidor, ele se inicia quando o cliente reconhece um problema, ele tem uma necessidade, ele é estimulado por essa necessidade ou estimulado por um desejo. Tá? É papel do plano de marketing, é papel do marketing buscar formas, né, inovadoras para satisfazer e para fidelizar, para encantar esse cliente, para que ele volte, para que ele retorne para comprar novamente, se torne um cliente fiel, seja um promotor, né, da sua empresa. Por isso, o empreendedor, a empreendedora, ela deve compreender a necessidade, principalmente os desejos do consumidor. Tá? Por isso que na aula anterior nós falamos sobre identificar o que é necessidade e o que é desejo. Né? Através dessa identificação, da realização dos desejos do consumidor, que o empreendedor vai surpreender e encantar os seus clientes. Além disso, o desejo ele não deve ser considerado apenas o produto ou objeto a ser consumido no final. É necessário compreender que cada vez mais o indivíduo ou os indivíduos consomem experiências, quanto aos produtos e serviços que existem, né? Quantos produtos iguais não existem aí no mercado? Quantos serviços não existem? Eu já mencionei isso aqui em outras aulas. Né? Quantos produtos, quantos serviços iguais não existem ao seu, né? Não existem por aí? Por esse motivo, durante o processo de decisão de compra, é
imprescindível, indispensável oferecer estímulos e vivências, experiências para o cliente, para que a sua empresa, a sua marca se destaque entre as inúmeras marcas, empresas, negócios, estúdios, salões, barbearias que existem por aí. Então, você tem que agregar ao seu serviço uma experiência, sabe? Sabe a ideia do cafezinho, da balinha, do cartão no dia do aniversário, da lembrança, de uma promoção, de um brinde, tá? O tratamento, uma ligação, né, para felicitar porque nasceu o bebê, nasceu o filhinho, enfim, foi o aniversário do cachorro, sabe? É você ter uma experiência com o seu cliente. Então, essa é a primeira etapa, é a etapa do reconhecimento do problema, é o primeiro passo de decisão de compra do cliente. A segunda etapa é a busca por informações. Então, um consumidor, uma consumidora interessado tende a buscar por informações antes de comprar algum produto ou algum serviço. Ele vai no site, ele vai no seu Instagram, ele vai conversar com pessoas sobre a sua empresa, o seu negócio. E isso porque existem expectativas em relação ao produto e ao serviço que ele está buscando, né? Além do investimento financeiro que ele vai fazer. E dessa maneira o cliente ele não quer se decepcionar, ele quer, quando vai procurar uma loja, uma empresa, um negócio para consumir, ele quer acertar da primeira vez. Em geral, a pessoa é influenciada diante da situação na qual se encontra, se precisa de algo com urgência ou não, pelo tipo de serviço ou produto, por fatores de varejo, preço, pontos de venda e pelo nível de envolvimento com aquilo que procura satisfazer a sua necessidade ou desejo. Um consumidor interessado tende a buscar mais informações por meio de, primeiro, fontes pessoais, a família, amigos, conhecidos, vizinhos, né? Por isso que a propaganda, né, pessoal, de boca a boca ainda continua sendo a melhor. Um cliente seu satisfeito, ele vai falar para muita gente, e o contrário também não, insatisfeito fala mais ainda, né? Por quê? Porque a fonte de pesquisa, de informação, o boca a boca ainda continua sendo mais forte, né? Mas também ele recorre a fontes comerciais, propaganda, vendedores, rótulos de embalagens, mostruários, flyers, né? E as fontes públicas, que são os meios de comunicação, internet, redes sociais. E como a internet se tornou um dos principais meios de fonte de informações, através de Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, que mais, gente? Pinterest, é isso, né? Que tem uma rede chamada Pinterest, eu acho que é esse o nome, né? Enfim, são inúmeras as fontes de pesquisa na internet, é cada vez mais fundamental você estar presente no mundo digital, gente. Olha, presta atenção aqui, você que tem o seu salão, você que tem o seu estúdio, você que tem a sua barbearia, se você quer hoje não só se manter, aliás, não só ampliar, como se manter, você precisa marcar presença nesses meios de comunicação da internet. Por meio da coleta de informações, o cliente, o consumidor, ele está indo hoje atrás, tomando conhecimento sobre as marcas, né, que existem, os seus concorrentes. Presta atenção nos seus concorrentes, né, eles estão aí marcando a presença no mundo virtual. E, além disso, pesquisadores atualmente, estudiosos, eles apontam que o mundo caminha em direção à chamada era do mobile only, né? Na qual as informações serão consumidas apenas por dispositivos móveis. Você já parou para pensar nisso? Vocês já pararam para reparar o quanto cada vez mais nós estamos nos utilizando de recursos apenas aqui, ó, eu estou aqui com o meu telefone, meu smartphone, né? Cada vez mais a gente resolve as coisas, gente, por aqui. É banco, senha, e-mail, rede social,
calculadora, aplicativos de uma série de coisas, de música, os serviços de streaming, né, como Disney Plus, né, Netflix, né? Então, segundo os estudiosos, nós partimos para uma era do chamado mobile only, né? Apenas o móvel, né? O mobile é de telefone móvel, né? O smartphone, o celular. E dessa forma, a transformação digital é o caminho ideal a ser seguido para facilitar a etapa do consumidor, do cliente, pela busca de informação. Então, segunda etapa, a busca de informações. Na terceira etapa, é a etapa da avaliação das alternativas. Esse é o momento no qual o consumidor ele processa as informações do produto ou serviço de cada empresa e faz um julgamento de valor final. O consumidor está buscando satisfazer uma necessidade ou um desejo. Ele busca certos benefícios na escolha do produto. Enxerga cada produto, cada serviço, como um conjunto de atributos com diferentes capacidades de entregar benefício para ele, para satisfazer as suas necessidades. E o consumidor ele vai prestar mais atenção às vantagens, atributos que fornecem os seus benefícios buscados, como preço, qualidade, opção de tamanho, de cores, né, entre outros. E no processo de avaliação e tomada de decisão, a pessoa, né, o cliente, o consumidor, utiliza critérios subjetivos para fazer essa escolha final. Diante de um conjunto de opções, o consumidor começa a ter as suas primeiras percepções sobre os produtos e serviços e depois começa então a fazer as considerações com as possíveis opções que ele pesquisou que mais atendem ou se aproximam daquelas necessidades inicialmente que ele tinha quando foi buscar a pesquisa, né? E por fim ele escolhe então um conjunto de produtos e serviços mais desejados para de fato escolher aquele que mais convém a ele. Então a terceira etapa, a avaliação das alternativas. E na quarta etapa, pessoal, é a etapa, então, da decisão da compra. Nesse momento da decisão, da realização da compra, é o momento de bater o martelo, né? A tomada de decisão pode ser feita de forma planejada ou pode ser pelo impulso, né? Ele vai fazer a escolha ou de uma maneira estimulada, da qual ele não pensa muito para fazer. Não sei se você já comprou ou consumiu um produto assim, você não pensou muito, você foi lá, pá, comprou, né? Comprei. E alguns, às vezes, até se arrependem depois, né? Mas ele pode também fazer uma escolha planejada, né? E isso varia em relação ao nível de envolvimento que o consumidor tem com aquele tipo de produto, serviço, empresa, né? Por isso é importante conhecer o perfil do seu público e ter em mente que a questão da presença da sua marca no mercado, né, nas mídias sociais. E dessa forma se torna mais fácil aplicar os mecanismos de convencimento específicos para o momento de decisão da compra. Cada indivíduo, cada consumidor, cada cliente é único e, por isso, se deve também fazer com que ele acredite que a solução que está sendo oferecida para ele através do produto e do serviço pela sua empresa, ela está sendo pensada exclusivamente para ele e para ela. Quanto mais o consumidor se identificar com o produto, mais chances da tomada de decisão acontecer de maneira positiva vai acontecer para a sua empresa, para o seu negócio, para a sua organização. Atualmente, muitas pessoas buscam comprar de marcas que respeitam, por exemplo, as suas crenças e as suas causas, né? E o contrário também, às vezes, dependendo do posicionamento da marca do mercado, ela pode afastar determinados tipos de público, tá? Então, quarta etapa, decisão de compra. E, pessoal, na quinta e última etapa,
vem o que nós chamamos de comportamento pós-compra. Esse é o momento no qual o consumidor percebe, utiliza e reconhece o produto e o serviço e tem as suas primeiras experiências. Se a experiência for negativa, obviamente ele ficará insatisfeito. E aí podem vir as reclamações, exigir a troca ou a devolução. Hoje é comum ir para a rede social, né? Reclamar. Esses dias, gente, eu vi um sujeito que insatisfeito com a marca, o modelo do carro dele, que segundo ele, no post que eu vi, não estava dando assessoria para ele. Gente, vocês não têm ideia do que ele fez. Ele pegou o carro dele, eu não lembro qual foi a mensagem, ele riscou a lataria do carro, do tipo, não compre, né? E isso é muito negativo para a empresa, até a empresa pensar ações, né, para combater esse tipo de marketing negativo, né? Então, quando ele está insatisfeito, ele pode ir para as redes sociais e chegar ao ponto de devolver o produto. Por outro lado, o cliente, o consumidor insatisfeito com a experiência, tem boas chances, né, não só de ele retornar a adquirir o seu produto e o seu serviço, como se tornar um promotor, né? Oferecendo, falando do seu produto, do seu negócio, do seu serviço para outras pessoas. Lembra das fontes mencionadas no tópico das informações, né? Ao adquirir um produto ou serviço, o consumidor torna-se automaticamente uma fonte pessoal e pública para falar a respeito do seu negócio. Por isso, nesse momento, após a compra, né, a proximidade com o cliente, gente, ela deve continuar. É o pós-compra. Sabe, de vez em quando fazer aí uma pesquisa de satisfação. Eu trabalho com algumas pessoas, algumas empresas que eu presto serviço, né, que me encomendam algumas pesquisas de satisfação. E através dessas pesquisas, você consegue pontuar melhor aquilo que você pode potencializar no seu serviço, aquilo que você pode melhorar. É muito comum que as pessoas têm um pouco de medo de avaliação, mas, gente, a avaliação é algo positivo, uma pesquisa de satisfação é algo muito positivo. Esse medo nosso de avaliação vem geralmente da escola, né? Porque tem muito professor que se utiliza deste momento da prova, da avaliação, para pôr medo nos alunos. E a gente cresce com esse medo de prova, de avaliação. Mas a avaliação é identificar como as coisas estão, tá? Então, pense, você que tem o seu negócio aí, de fazer uma pesquisa de satisfação. Pessoal, é barato, não é caro, pelo benefício que isso pode retornar para você, tá bom? E isso é o pós-venda, depois que você vende o seu produto, o seu serviço, saber qual é o nível de satisfação, né, do seu cliente, da sua cliente, né? Além de ser o momento em que esse momento pós-compra, ele reflete sobre continuar adquirindo o seu produto, né? Ou se vai deixar, né, de consumir. Muitos empreendedores ignoram essa etapa e perde, então, a oportunidade de saber se o seu serviço foi capaz de satisfazer a necessidade do seu cliente. E, a partir daí, de construir um relacionamento mais próximo, duradouro e, obviamente, gente, mais lucrativo para o negócio. Algumas dicas que eu vou deixar aqui para que você possa conquistar o cliente mesmo depois de satisfazer as necessidades quando você vende, tá? Mantenha contato, então é importante ter uma lista de contatos dos clientes que você oferece o seu serviço. Demonstre preocupação, né, se o seu cliente está dando um feedback para você, sabe? Valorize isto, gente. O cliente que volta com alguma observação para você, ele está te poupando de algum investimento, por exemplo, numa pesquisa. É quase que uma pesquisa de graça que ele está dando para você, tá?
Então, valorize aquele cliente que faz as críticas, que volta para fazer observação. Às vezes a gente não gosta muito, tá? E é normal a gente não gostar de saber que a gente nós não oferecemos algo de maneira satisfatória, tá? Mas a gente tem que valorizar, porque a maioria dos clientes, quando estão insatisfeitos, eles simplesmente vão embora e não falam nada para você. Então, valorize aqueles que te dão feedback. Forneça produtos e serviços alinhados à primeira necessidade que fez ele conhecer, né, a sua marca e a sua empresa. Tá? Então, pessoal, isso foi um pouco sobre o processo de decisão. Então, compreender o processo de decisão do cliente, né, do consumidor, é importante para que você possa fidelizá-lo e tornar ele um promotor do seu negócio. E agora a gente vai então para a última parte da nossa aula, que é a análise SWOT. Gente, o que é a análise SWOT? Primeiro, a análise SWOT surgiu no ambiente acadêmico com um norte-americano, um pesquisador chamado Albert Humphrey, na verdade, Humphrey, que entre as décadas de 1960 e 1970 desenvolveu um projeto de pesquisa para a Universidade de Stanford. O Humphrey criou uma das ferramentas, né, que hoje é uma das mais utilizadas no mundo dos negócios, no mundo corporativo, que se chama SWOT, tá? S-W-O-T, SWOT. E tem essa nomenclatura porque vem de nomes, de adjetivos inglês, da palavra da língua inglesa, tá? Então, o S é de exchange, ou extremes, que quer dizer força, né? O W vem de weakness, que quer dizer fraqueza no português. O O vem de opportunities, tá? De oportunidade. E o T de threats, que quer dizer ameaças, tá? A análise SWOT ela é de grande importância para que a empreendedora, o empreendedor, o microempreendedor, a microempreendedora, consiga visualizar o desempenho do seu negócio e auxiliar na análise da concorrência, dividindo, né, essa análise ela é dividida na parte externa e na parte interna. Do ponto externo, nós temos a análise do ambiente, que é voltado para as forças e fraquezas, e do ponto interno, a análise organizacional da empresa, que enfatiza as oportunidades e as ameaças. Falando do ambiente interno, começando pelas forças, são as vantagens que um negócio possui em relação aos seus concorrentes, são os seus diferenciais competitivos, as aptidões mais fortes do seu negócio, pode dizer respeito também aos elementos internos que beneficiam o seu negócio, o seu empreendimento, ou fatores que estão sob o seu controle, que o empreendedor, a empreendedora consegue decidir se mantém ou não. Então, algumas perguntas, né, que nós fazemos quando fazemos esta análise do ambiente interno. Quais são as minhas melhores atividades, os meus melhores produtos, os meus melhores serviços? Qual é a minha maior vantagem competitiva? Quão felizes os meus clientes estão? Tá? Então, na análise das fraquezas, né, o que são as fraquezas? São pontos que podem prejudicar, que podem interferir de maneira negativa no desempenho do seu negócio, do seu empreendimento. E nessa etapa, né, ou esta etapa, ela exige, quando se faz a análise dela, exige muita sinceridade por parte de quem está analisando, de quem está fazendo a análise SWOT. Com a identificação das fraquezas, elas precisam ser examinadas e observadas de maneira individual. E dessa forma será possível, então, resolver os problemas que elas estão gerando.
Caso não seja possível solucionar naquele momento, a curto prazo, o indicado é tentar ao menos reduzir os efeitos e contornar os efeitos das fraquezas para que elas não estejam mais próximas a se tornar uma força do que uma fraqueza. Algumas perguntas que você pode fazer, né, na análise das fraquezas. Por que o meu concorrente foi escolhido ao invés de mim? Os meus funcionários são os ideais para o trabalho que eu estou buscando desenvolver? Por que meus clientes não estão engajados em promover o meu negócio? Tá? Então, tudo isso sobre o ambiente interno. Na análise SWOT, como eu disse, é dividido em duas etapas, nós analisamos também o ambiente externo, né? Primeiro, as oportunidades, que são forças externas que impactam positivamente na sua empresa. São forças que você pode controlá-las, aliás, que você não pode controlá-las, mas que você pode usufruir delas, desde que sejam reais e possuam embasamento nos estudos, na análise que você está fazendo. Além disso, elas podem surgir a qualquer momento, né, as oportunidades, e o ideal é que você esteja preparado para as oportunidades. Então, você não pode controlar, mas quando elas aparecerem, você tem que estar preparado. E nós estamos falando de eventos com uma parceria, como uma parceria, né, com o seu concorrente, um modismo passageiro que aumenta repentinamente o consumo. Às vezes vem situações, né, por exemplo, uma novela, aparece lá, já viram situações assim? Uma novela aparece uma personagem lá com uma roupa, um acessório. Recentemente voltou aí a moda da pochete, né? O pessoal começou a comprar pochete aí, gente. Comecei a ver gente com pochete, eu não entendia, porque aí tinha um personagem lá, não sei que programa, que estava usando pochete. Acho que artistas também e tal. Olha, quem que lucrou? Os fabricantes de pochete. Vamos fabricar pochete agora. São oportunidades que você não controla, mas que você pode aproveitar, né? Mudanças na política econômica, por exemplo, aqui em São Paulo, eu não sei aí onde você está me assistindo, mas aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, foi proibido canudinho de plástico. Os comércios, restaurantes, lanchonetes, fast food não podem mais fornecer canudo de plástico. Quem que está lucrando agora? Quem faz canudo de papel reciclado, né? Ou de plástico reciclado. Então tem que ser biodegradável. Então são oportunidades. Você não controla, mas quando ela surge, você precisa estar preparado para aproveitar. E as ameaças? As ameaças é o contrário das oportunidades. Então são forças externas que influenciam de maneira negativa o seu negócio. E se isso, você se pergunta, né? E se isso acontecer, o que eu devo fazer? Né? Então é necessário pensar no planejamento do seu negócio, você pensar possíveis eventos, situações que podem prejudicar os lucros, o funcionamento do seu negócio. Então, alguns deles, por exemplo, escassez de mão de obra. E se faltar mão de obra, o que eu vou fazer? Então, peraí, preciso preparar, preciso treinar. O roubo de dados, né? Você tem lá armazenado um roubo no computador, e olha, então você tem que se preparar, né? Backup, novos e melhores concorrentes. E se surgirem novos concorrentes? O que eu vou fazer? Então, se preparar, antecipar, né? Então, isso são as ameaças que nós podemos também buscar, de certa forma, antecipar. Você não tem o controle sobre elas, mas você pode estar preparado. Bem, pessoal, chegamos então ao final da nossa penúltima aula, tá? A próxima aula, infelizmente, é a nossa última aula, a aula 7, e que, pessoal, talvez, se não for a aula mais importante, é uma das aulas mais importantes que eu vou trazer aqui para vocês, porque nós vamos falar sobre autoconhecimento. Um empreendedor, uma empreendedora, um profissional, uma profissional de sucesso começa por conhecer as suas forças e também
aquilo que eu gosto de chamar dos seus pontos de alerta. Eu não gosto de chamar nada de negativo e nem de fraqueza, mas os seus pontos de alerta. E eu pergunto para você, você conhece as suas maiores forças do ponto de vista pessoal, do seu desempenho profissional? Você conhece os seus sinais, os seus pontos de alerta? Então, uma empreendedora, um empreendedor, uma profissional e uma profissional de sucesso começa por conhecer. Por quê? Porque ele vai potencializar as suas características mais fortes e vai cuidar com os seus sinais, com os seus pontos de alerta. E na próxima aula a gente vai falar um pouquinho aí sobre autoconhecimento. Pessoal, mais uma vez obrigado pela participação e presença de vocês e espero vocês nesta nossa última aula, a aula de número 7. Tchau!